Você acredita que pedras no fundo do mar podem produzir eletricidade e até oxigênio? Sem sol, sem plantas, sem fotossíntese? E se eu te disser que cientistas confirmaram isso em laboratório? Mas como toda boa história, tem gente dizendo que a CIA já sabia disso há décadas e até escondeu a descoberta. Conspiração? Ficção científica? Ou uma verdade que muda tudo o que sabemos sobre a vida na Terra e fora dela? Aperte o cinto, porque o que vem a seguir é uma viagem até as regiões mais profundas e desconhecidas do nosso planeta e também pelos limites da ciência e da imaginação. A história começa no fundo do Oceano Pacífico, a cerca de 4.000 metros de profundidade. Estamos na zona Clarion-Clipperton, uma região do tamanho da Índia, praticamente deserta, escura, fria e com uma pressão tão absurda que esmagaria qualquer ser vivo da superfície. Mas esse deserto abissal esconde um tesouro misterioso, os nódulos polimetálicos. São pequenas rochas do tamanho de bolas de tênis, cobertas de metais valiosos como manganês, níquel, cobalto e cobre, essenciais para a fabricação de baterias, carros elétricos e tecnologias limpas. Durante décadas, esses nódulos eram vistos apenas como um recurso mineral. Mas, em 2022, algo extraordinário aconteceu. Sensores de um biólogo marinho chamado Andrew Twaitman detectaram oxigênio em uma área onde não deveria haver oxigênio algum. E não era pouco oxigênio. Em 2 dias, os níveis triplicaram. A explicação veio logo depois. Os cientistas descobriram que os nódulos geram pequenas correntes elétricas, em torno de 1 volt cada, capazes de dividir as moléculas de água em hidrogênio e oxigênio. E isso tudo acontece sem nenhuma luz solar. Essa descoberta foi batizada de Dark Oxygen, ou oxigênio escuro, e foi considerada tão impactante que já estão revisando teorias sobre a origem da vida na Terra. Afinal, se dá para produzir oxigênio sem plantas ou sol, será que a vida começou nas profundezas do oceano e não na superfície como sempre achamos? Mas é aí que a coisa começa a sair do controle. Assim como toda boa descoberta científica, essa também foi misturada com conspirações, exageros e ideias que beiram a ficção científica. Nos próximos blocos, vamos separar o que é teoria com base científica do que é pseudociência e mostrar como essas descobertas podem mudar até a forma como buscamos vida em outros planetas. Se prepare, a ciência é real, o exagero também. E entender a diferença entre os dois pode ser a chave para proteger o futuro da Terra e talvez até da humanidade. Imagine um material capaz de produzir energia, oxigênio e sustentar formas de vida totalmente diferentes de tudo que conhecemos. Agora adicione à história um projeto secreto da CIA, uma operação de espionagem no fundo do mar e uma possível ligação com o Triângulo das Bermudas. Parece roteiro de filme, né? Pois é exatamente o que muita gente começou a acreditar depois da descoberta do chamado oxigênio escuro. Mas até onde vai a ciência? E onde começa a viagem? Em meados da década de 1970, durante a Guerra Fria, um submarino soviético afundou no meio do Oceano Pacífico. A União Soviética não conseguiu localizá-lo, mas os Estados Unidos tinham um plano: recuperar o submarino com a ajuda de um projeto ultra-secreto chamado Projeto Azorian. Para esconder a verdadeira missão, o governo americano usou uma falsa operação de mineração em alto mar, liderada pelo excêntrico bilionário Howard Hughes. A embarcação Glomar Explorer era supostamente uma plataforma de coleta de minerais, mas na verdade tinha um objetivo militar. Durante a missão, a equipe de fato encontrou nódulos polimetálicos, e esse é um ponto confirmado historicamente. A curiosidade é que, segundo algumas versões populares da história, a CIA teria percebido o poder elétrico desses nódulos ainda naquela época e escondido isso do mundo por décadas. A ideia de que a CIA teria escondido tudo por mais de 50 anos faz parte de um discurso comum em conteúdos conspiratórios, mas carece de qualquer prova real.
Outro ponto levantado é que os nódulos estariam conectados eletricamente como uma rede de neurônios, formando algo parecido com um cérebro global. Essa teoria foi apelidada de rede neural do fundo do mar. Embora seja uma ideia poética e até visualmente interessante, não há qualquer evidência científica que comprove isso. E claro, não poderia faltar o clássico: os nódulos explicam o Triângulo das Bermudas. A teoria diz que os campos magnéticos gerados pelas rochas causam falhas em bússolas, radares e sistemas de navegação, fazendo navios e aviões desaparecerem. De novo, não existe qualquer evidência séria de que os nódulos polimetálicos estejam relacionados ao Triângulo das Bermudas ou a qualquer outra região de desaparecimentos misteriosos. A Marinha dos Estados Unidos já registrou falhas de equipamentos em alto mar, mas isso pode ser causado por vários fatores e não prova ligação direta com esses nódulos. Teorias como essas, CIA escondendo descobertas, redes neurais submarinas e nódulos magnéticos misteriosos podem ser divertidas de imaginar, mas se não forem tratadas com responsabilidade, acabam deturpando descobertas reais da ciência e espalhando desinformação. É por isso que, ao falarmos sobre oxigênio escuro, precisamos manter os pés no chão. A ciência já provou muita coisa incrível sobre esses nódulos, mas o extraordinário de verdade é que ainda estamos descobrindo como esse ecossistema funciona, sem precisar de conspirações para torná-lo fascinante. No próximo bloco, vamos explorar as formas de vida mais estranhas que já foram encontradas no fundo do mar. Seres que se alimentam de eletricidade, vivem no escuro absoluto e talvez nem precisem de DNA como o nosso. Está pronto para conhecer os verdadeiros alienígenas da Terra? Você já pensou em vida que não precisa de luz, nem de oxigênio do ar, nem de comida tradicional? Já imaginou criaturas que comem eletricidade? Pois elas existem. E não estamos falando de alienígenas de outro planeta. Estamos falando da Terra. Acontece que nas profundezas escuras do oceano, bem longe do alcance da luz solar, existe um mundo invisível, mas totalmente real. Um ecossistema tão estranho que, quando foi descoberto, os cientistas tiveram que reescrever os livros de biologia. Em 1977, uma expedição descobriu as famosas fontes hidrotermais no fundo do oceano. Ao redor dessas fendas, saindo vapor a altíssimas temperaturas, havia algo inesperado: vida em abundância. Tubarões, vermes gigantes, camarões cegos, caranguejos pálidos. Uma verdadeira comunidade subaquática sem nenhum acesso à luz solar. Esses seres vivem de um processo chamado quimiossíntese. Em vez de usarem luz do sol como as plantas, eles usam compostos químicos quentes vindos do interior da Terra. Mas nos últimos anos, algo ainda mais estranho foi descoberto. Pesquisadores começaram a estudar os nódulos polimetálicos, aquelas rochas metálicas antigas do fundo do mar, e perceberam que alguns micro-organismos estavam crescendo diretamente sobre elas. Até aí tudo bem. Mas o que esses micro-organismos estavam consumindo? A resposta surpreendeu. Eles se alimentam diretamente da corrente elétrica gerada pelas reações químicas dos nódulos com a água salgada. São os chamados electrotrophs, seres vivos que usam elétrons puros como fonte de energia em vez de glicose, luz ou compostos químicos. E aqui está o mais assustador. Isso pode ser uma forma alternativa de vida, com um metabolismo completamente diferente do nosso. Um tipo de biosfera paralela, que pode ter evoluído de forma separada, um conceito conhecido como biosfera sombra. Em 2023, um levantamento da zona Clarion-Clipperton revelou mais de 5.000 espécies novas vivendo entre os nódulos no fundo do mar. E 90% delas nunca haviam sido catalogadas antes. Entre essas espécies, algumas vivem coladas aos nódulos, aproveitando a eletricidade. Outras vivem de bactérias que, por sua vez, dependem dessa energia. Ou seja, a eletricidade está na base de uma cadeia alimentar inteira.
não são apenas micróbios. Estamos falando de um ecossistema completo com organismos especializados em viver em um ambiente que até pouco tempo acreditava-se ser estéril. Essas descobertas estão mudando as perguntas da ciência. A pergunta já não é mais: pode haver vida sem Sol? A pergunta agora é: onde mais na Terra ou fora dela há energia, água e minerais capazes de gerar esse tipo de vida? Luas como Europa, de Júpiter, ou Encélado, de Saturno, são agora vistas como candidatas fortíssimas a abrigar vidas semelhantes, em oceanos subterrâneos escuros e gelados, mas com energia suficiente para sustentar formas de vida desconhecidas. E se já temos exemplos de vida tão alienígena aqui mesmo no nosso planeta, quem garante que estamos sozinhos no universo? Agora, claro, surge uma preocupação real. E se começarmos a minerar esses nódulos e acabar com essas formas de vida antes mesmo de entendê-las? O próximo bloco vai falar exatamente disso: os riscos ambientais, a corrida por minerais valiosos e o impacto que tudo isso pode ter não só nas profundezas do oceano, mas na sobrevivência da vida como conhecemos. Quer saber o que realmente pode desencadear um evento de extinção global? Fica por aqui, porque no próximo bloco a coisa fica séria. Demorou milhões de anos para que os nódulos polimetálicos se formassem no fundo do oceano, mas agora, com a demanda por minerais crescendo, estamos destruindo tudo isso em questão de semanas. Estamos falando de rochas que produzem energia, oxigênio e sustentam ecossistemas inteiros, e que podem conter a chave para entender a origem da vida. Mas o ser humano, com pressa e ambição, está prestes a apostar tudo sem saber as regras do jogo. Será que estamos prestes a cometer um erro que pode custar caro para o planeta inteiro? O mundo está em plena transição energética. A busca por fontes limpas, como carros elétricos, baterias duráveis e energia solar, exige metais como cobalto, níquel e manganês, exatamente os elementos presentes nos nódulos do fundo do mar. Por isso, empresas multinacionais e até governos estão começando a investir pesado na chamada mineração submarina profunda. A alegação deles é simples: melhor extrair do fundo do oceano do que destruir florestas em terra firme. Mas será que isso é verdade? Vamos analisar. Um estudo com áreas mineradas nos anos 1970 mostrou que 50 anos depois, a vida marinha ainda não havia retornado completamente. Lembre-se, os nódulos levam milhões de anos para se formar. Se destruirmos agora, não há como repor. Além disso, a remoção dos nódulos não só remove os minerais, ela elimina o suporte físico onde várias espécies vivem, além de potencialmente alterar processos elétricos e químicos essenciais no fundo do mar. Vamos supor que os nódulos sejam mesmo responsáveis por produzir oxigênio, não em larga escala, como as florestas em terra firme, mas o suficiente para manter um equilíbrio delicado nas profundezas abissais. Ao interromper esse processo, poderíamos estar causando uma mudança brusca na química dos oceanos. E sabe o que a história da Terra mostra? Sempre que há uma mudança significativa na química dos oceanos, acontece uma extinção em massa. 5 grandes extinções já aconteceram em nosso planeta. 2 delas estão ligadas à queda drástica de oxigênio nos oceanos. A 6ª ainda não aconteceu. É exagero dizer que a mineração submarina causaria um colapso global? Talvez sim, mas também pode ser irresponsável ignorar a possibilidade. Os defensores da mineração submarina dizem que essa prática pode ser menos destrutiva do que a mineração terrestre. Dizem que a tecnologia está avançando, que existem normas ambientais sendo desenvolvidas, que é possível minerar com cuidado. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo o que acontece quando removemos essas formações do fundo do mar. A ciência ainda está tentando entender como esses ecossistemas funcionam. Estamos lidando com uma parte do planeta mais desconhecida que a Lua. Avançar sem esse conhecimento é como fazer cirurgia no escuro. A pergunta que fica é: vale a pena correr esse risco?
Será que a pressa para alimentar baterias verdes não vai nos levar a cometer um erro tão grande quanto os combustíveis fósseis? Pode ser que consigamos minerar com segurança, pode ser que não. Mas uma coisa é certa: não dá para destruir primeiro e entender depois. No próximo bloco, vamos sair do fundo do mar e olhar para o céu, literalmente. Porque se esses nódulos e o oxigênio escuro existem aqui na Terra, eles também podem existir em outros mundos. E isso muda tudo o que acreditamos sobre a vida no universo. Quer saber por que a NASA está redesenhando seus instrumentos para buscar vida elétrica em luas geladas como a Europa? Então vem com a gente para o próximo bloco. As descobertas feitas nas profundezas do oceano não estão apenas mudando a ciência da Terra, elas estão mudando o modo como olhamos para o cosmos. O que antes era considerado inabitável, agora pode ser fértil. A pergunta deixou de ser: estamos sozinhos? A pergunta agora é: como é que não encontramos mais vida ainda? Durante décadas, a busca por vida extraterrestre se concentrou em planetas semelhantes à Terra, com temperatura amena, presença de água líquida e luz solar suficiente para permitir a fotossíntese. Esses mundos precisavam estar na chamada zona habitável, ou zona de cachinhos dourados, nem quente demais, nem fria demais. Mas tudo isso muda com o conceito de oxigênio escuro. Se a vida pode surgir e prosperar sem luz, usando apenas energia química ou elétrica, então até as regiões mais geladas, escuras e distantes do universo podem ser hospitaleiras para formas de vida alternativas. Vamos dar um exemplo que parece ficção científica, mas é totalmente real. Europa, a sexta lua de Júpiter. Ela tem uma crosta de gelo com quilômetros de espessura. Debaixo disso existe um oceano líquido com mais de 100 quilômetros de profundidade, muito mais do que qualquer oceano na Terra. Por que esse oceano não congela completamente? Porque a gravidade imensa de Júpiter estica e comprime Europa constantemente, gerando calor interno por fricção. Esse calor mantém a água líquida. E o melhor, favorece a formação de minerais e reações químicas complexas, exatamente como no fundo dos nossos oceanos. Mas, se não há luz do Sol lá, como poderia haver oxigênio? A resposta pode estar em dois processos conhecidos: a radiólise, radiação que divide moléculas de água em hidrogênio e oxigênio, e a eletrogênese, como ocorre com os nódulos, usando reações minerais para gerar pequenas correntes elétricas. Esses dois processos já foram comprovados na Terra, inclusive em camadas de gelo da Antártida. Portanto, é plausível que também ocorram em luas como Europa e Encélado, lua de Saturno, entre outras. A NASA já entendeu a importância disso. A missão Europa Clipper, lançada em 2024, vai explorar precisamente esse ambiente. Mas, desta vez, os instrumentos não buscarão apenas moléculas orgânicas. Estarão preparados para detectar atividade elétrica, radiação natural e desequilíbrios químicos, que podem indicar a presença de oxigênio escuro e vida. E mais, a busca por vida fora da Terra não se limita mais a planetas com Sol. Agora, luas geladas, asteroides, oceanos subterrâneos e até planetas errantes sem estrela nenhuma são considerados potenciais lares para a vida alienígena. Estamos falando de trilhões de possíveis habitats, um universo repleto de chances de que não estamos sós. Durante muito tempo, acreditamos que a vida precisava se parecer conosco, respirar oxigênio, comer matéria orgânica e se desenvolver sob a luz do Sol. Mas a natureza vem nos mostrando que a vida é mais criativa do que pensamos. Já encontramos seres vivos que sobrevivem sem luz, sem oxigênio, sob alta pressão, dentro de rochas, em lagos ácidos e até em reatores nucleares. Agora, temos um novo tipo: os que vivem de eletricidade. Talvez o que chamamos de vida alienígena nem seja tão alienígena assim. Talvez ela já esteja aqui, escondida em nosso próprio planeta, como uma biosfera sombra, invisível aos nossos olhos e aos nossos sensores convencionais. O que aprendemos com o oxigênio escuro vai muito além das profundezas do oceano. É uma lição de humildade. A Terra ainda guarda segredos. E enquanto exploramos o cosmos em busca de respostas,
Talvez a chave esteja a 2.000 metros de profundidade, em um mundo silencioso, escuro e cheio de vida. Se você gostou dessa jornada científica, curta o vídeo, compartilhe com alguém curioso e inscreva-se no canal. E lembre-se, a melhor maneira de entender o universo é nunca parar de fazer perguntas. Vou deixar aqui para você um vídeo sobre como as grandes catástrofes naturais parecem se repetir em ciclos. Muito obrigado por ver o vídeo. Abração!